Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para Fernandinha que ainda está por aqui, a internet está segurando ainda. Se não der, já sabe, depois tem no YouTube. E a galera que está acompanhando aqui aí pelo YouTube depois. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de hoje vai tratar da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu apresentar aqui o capítulo de hoje, né, pessoas? Nós estamos começando o quarto capítulo, o quarto período, pessoal. Estamos nos aproximando do fim do ano, né, pessoal? Olha aí, a coisa tá finalizando, estamos terminando, gente. Daqui a pouco termina o ano. Tava até dizendo aqui para Fernandinha, que tá aqui na sala na gravação comigo, né? Na sala do Meet, né, gente? Não é aqui fisicamente, não. O capítulo é o 7, Geopolítica, pessoal. O capítulo que nós vamos entrar agora. E aí, o primeiro assunto, página 164, é a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Uma curiosidade, né? As duas guerras ocorrem no mesmo século, né, pessoal? No século XX. Um ano no iníciozinho do século XX, 1914 a 1918. E a Segunda Guerra, que é o nosso próximo assunto da próxima semana, ocorre lá pelo meio do século, em 1939 até 1945, que é a Segunda Guerra. Ou seja, antes do século XX nunca houve um conflito que envolvesse o mundo, vamos dizer assim, ok? No século XX, aí nunca ocorreu, né? 19 para trás, dos séculos para trás, aí quando chega no 20, duas grandes guerras mundiais. Nós vamos então estudar elas e por fim, quer dizer, essa é a primeira aula aí do quarto período. Segunda aula, nós vamos ter Segunda Guerra Mundial. Terceira aula, daqui a 2 semanas, se eu não estiver me enrolando aí, nós vamos estudar a Guerra Fria. Então, aí, de hoje para frente, a gente estuda só guerra, né, gente? Página 166. Deixa eu marcar aqui que eu posso precisar abrir essa página de novo. E nós vamos para o nosso slide. Beleza, deixa eu tirar esse negocinho estranho aqui. Beleza. Primeira Guerra Mundial, terceiro ano, ensino médio. As nossas perguntinhas, como vocês sabem, elas ficam aí na sequência da aula, no meio da aula, né? Lá no formulário. Eu estou explicando aqui que às vezes aparecem uns novatinhos, aí a gente tem que estar repetindo. O nosso formulário, pessoal, aquele link que eu mando lá no grupo de geografia, só vai aparecer as perguntas. Ou só vai aparecer o espaço para as respostas. No espaço que deveria ter a pergunta, eu só coloquei questão 1, questão 2, ou só a questão em si, só o nome. Questão 1, questão 2 e tal. Não coloquei a questão em si. Por quê, gente? Eu percebi que alguns coleguinhas não estavam acompanhando a aula, não estavam assistindo a aula, só ia lá no exercício, resolver exercício e tal. Ou seja, não tinha aprendizado, né, gente? Não desenvolvia aprendizado. Então, desenvolver essa estratégia para ver se a gente consegue envolver mais os coleguinhas. Então, lá só tem espaço para resposta. Você precisa assistir essa aula e pegar no meio da aula. Tem a opção também do podcast, que eu envio no grupo link. Você pode seguir o Geografando através das plataformas digitais do Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. É só entrar nessas plataformas. Spotify, eu disse, né? Pesquisar lá, Geografando. Vai ter um fonezinho lá e tal, verde, umas linhazinhas lá e tal. Vai ter meu nome lá. Então, Geografando vai ter as aulas, aí você pode seguir. A cada semana eu sempre envio antes do dia da aula, que no dia, a nossa aula é na sexta-feira, então antes do dia eu sempre posto lá. E se você curtir essa modalidade, mas aí tem essa modalidade também do vídeo, né, gente? Porque tem gente que não curte muito, só tá ouvindo e tal, vai muito de gosto, tá bom? E lá também tem as perguntas do formulário.
Eu sempre tento facilitar ao máximo a vida do aluno, mas facilitar no sentido de passar só a atividade, você responder e fazer de conta que isso é aula, isso para mim não rola, tá bom, gente? Nossa, foi muito esticado, né, gente? Desculpa. Vamos então para a nossa aula, principais causas que levaram à deflagração da Primeira Guerra Mundial, gente. São 5 pontos, dos quais nós vamos abordar cada um deles, explicando o que é esse imperialismo que levou à Primeira Guerra Mundial, o que é essa corrida armamentista. Mas, professor, corrida armamentista, eu ouvi falar de corrida armamentista na Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, teve corrida armamentista aqui para causar também a primeira? Vamos ver. O neocolonialismo também é um fator aí que levou a essa Primeira Guerra. A política de alianças dos países, uma espécie de proteção, fazer o grupinho dos mais fortes para, em qualquer situação de guerra, tá lá o grupinho feito para... Igual coisa de gangue, né, gente? Faz os grupinhos para se defender. E o último que eu coloco aqui é o incidente de Sarajevo. Esse incidente de Sarajevo, na verdade, foi a gota d'água para a guerra, gente. Foi tipo assim, a situação extrema. Agora nós vamos para a guerra mesmo. Tipo assim, já vinha acontecendo várias coisas, mas quando ocorre esse incidente, nós vamos falar dele. Claro, que incidente foi esse? Beleza? Então vamos para eles agora separadamente. O que foi o imperialismo, gente? O que é imperialismo? Denomina-se imperialismo a fase em que o sistema capitalista torna-se industrialmente mais tecnológico, utilizando-se de métodos mais agressivos na busca de mercados. Então, gente, meio que dominar, daí essa palavra imperialismo, gente, porque governos, por exemplo, imperialistas, são governos dominadores, tipo Napoleão Bonaparte, que queria fazer uma Europa gigante, uma Europa grande, né? A partir da França ele queria ali ir aumentando os seus domínios territoriais, forçando, né, essa agregação de territórios à França. Então é uma espécie de imperialismo, só que esse imperialismo a partir da indústria, gente, é a partir do capitalismo, em que você chega a partir das suas indústrias, dominando esses territórios, dominando as economias, vamos dizer assim. Não é bem da forma Napoleão, essa explicação de Napoleão é meio, né, em algum aspecto não se aplica a isso, viu, gente? É só um exemplo. Nessa fase, o capitalismo ele adquire uma abrangência mundial e passa a ser conduzido e manipulado por empresas multinacionais e por grandes bancos. Olha o que eu disse aí, a questão de domínio. Não são mais governos dominando, como eu disse aí, o Napoleão Bonaparte ou outros mais na história, mas são as empresas. As empresas, gente, uma indústria, quando ela se instala numa cidade, a cidade ela se volta para aquela indústria. Então é meio que uma forma assim, de imperialismo, né? Uma forma de mudar a economia dos lugares, mudar a forma de organização dos lugares. Então, esse imperialismo, ele gerou insatisfação em alguns países que não faziam parte disso. Que o diga o Japão, que não tinha tantos territórios e queria estar dominando território. No caso, não tinha grandes empresas para estar seguindo esse mesmo princípio. Entende? A Alemanha, que ainda não tinha se integrado ainda como país, não havia ainda formado-se como um país, agregado-se como um país, isso lá no século XIX, né? Porque no século XIX, lá pro finzinho, eles se agregam, se formam um país e aí vão lutar também por essas partilhas do mundo, tá bom? Então, esses países que não estão participando desse imperialismo ficam... tá certo. Então, quem é que está participando, gente? A Grã-Bretanha, a Espanha. Mas era a Grã-Bretanha mesmo, gente. Era a potência da época. Era a que estava, né? Onde ocorre a primeira revolução mesmo. Aí depois, com o tempo, outros países também
vão participando, né? Mas inicialmente é a França. Ou Grã-Bretanha. E aí os outros países ficam, certo, isso não é legal. Quer dizer que você pode, a gente não... Você está dominando aí o mundo e a gente fica só olhando. Beleza? Depois vem o neocolonialismo, porque o imperialismo é só a partir de dominar territórios, mas a partir da indústria, de bancos e tal. É uma coisa assim mais maquiada. Já o neocolonialismo, gente, porque o colonialismo é o que viveu o Brasil em relação a Portugal. Por exemplo, nós fomos colônias de Portugal. Quer dizer, Portugal explorou o nosso território, tirou riqueza do nosso território, fez escravos nativos americanos que haviam aqui, os indígenas. Mas o neo, gente, essa palavra neo, essa nova forma de colonialismo, não é bem assim tão agressiva, tão direta. Ela é velada. Você é tipo um país rico que chega e se alia aos países locais e aos governos locais dos países pobres e vai mantendo ali um domínio, vai mantendo ali, vai determinando às vezes a política local, determinando quem ganha, quem perde, ajudando. Essa é a nova forma de dominar os territórios. E a África passou por isso, gente. O contexto da Primeira Guerra Mundial é a Revolução Industrial, onde várias potências industrializadas estavam em busca de matéria-prima. No caso da África, não era busca de mercado consumidor, era matéria-prima e expansão territorial. Isso é o neocolonialismo. Então, podemos afirmar que um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial foi uma concorrência econômica. Novamente, os países que estão de fora, a Alemanha novamente está de fora. Destaque-se isso. Japão está de fora e Japão é uma risca de nada, uma ilha, né? Precisa de território, precisa de terra e vendo os outros lá dominando a África, certo? Tô de olho. Tipo isso. Seguindo, né? No neocolonialismo do século XIX ao século XX, potências como França, Alemanha e Inglaterra concorriam por colônias. Já aí, gente, ó, a Alemanha já entra, eu também quero, peraí. França também entra na briga, eu também quero. Essa disputa levou, então, ao conflito, né? Enquanto a Inglaterra estava lá atuando e os outros estavam só de olho, beleza. Mas quando eles entraram, não, agora a gente quer, peraí. A Alemanha se formou agora, ou se formou recentemente como país, se agregou agora. Nós precisamos de território, um território rico em minério, não é qualquer território. A gente quer território. E aí brigou, inclusive, com a França, tomou 2 territórios da França, que eu diga lá a Guerra Franco-Prussiana, pegou a Alsácia, a Lorena e tal. Aí lá vem esses conflitozinhos pontuais, já vão deixando a coisa ali meio que acesa, gente. Tipo, os ânimos à flor da pele. Seguindo, gente, corrida armamentista que eu disse pra vocês. Nossa, não é coisa da Guerra Fria? É antes da Primeira Guerra. Gente, com os avanços tecnológicos da indústria de armamentos, da indústria bélica, os avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial vai afetar também essa questão bélica também. E essas indústrias queriam vender suas tecnologias, aumentar os seus mercados. Então a corrida armamentista implicava também uma estratégia de dominação, em que as alianças regionais e a instalação de bases militares eram de extrema importância. Então, os caras começam a fazer grupinho, daqui a pouco eu vou falar dos grupinhos também, das alianças, vão armando, vão fazendo suas bases militares e engordando seus bolsos. As indústrias vão engordando as suas poupanças. Por quê? Porque vai vendendo mais armas, vai vendendo mais... Corrida armamentista não é só na Guerra Fria, não, gente. Foi antes da Primeira Guerra Mundial também. Os caras querendo vender o negócio, aquela coisa, quem é mais forte, quem pode mais e tal. E novamente, os caras estão tudo se estranhando, tipo assim, ok, tô de olho. E ainda se armando, aí quer dizer, a coisa vai... Parece assim uma novela, quando vai caminhando, ou um filme, né? Quando vai caminhando para o ápice, né? Tipo assim, as coisas vão ali acontecendo e tal, aí a gente espera, pum, a Primeira Guerra Mundial, né, gente? Por fim, vem as políticas de alianças.
os grupinhos que os caras formaram para tipo, se proteger, porque na hora que aquele grupinho se mexer, a gente tá aqui pronto para responder na hora. E aí a primeira questão já vai tratar disso, pessoal, do nosso formulário. Qual o nome das duas alianças, bem como os países respectivos de cada uma dessas alianças da Primeira Guerra Mundial? Qual o nome das duas alianças? Já está aí na tela, né, gente? O nome dos países também respectivos da Primeira Guerra Mundial. Então, Tríplice Aliança, a Alemanha. Gente, quem tiver insatisfeito aí com o território, precisando de terra, precisando de recursos minerais, principalmente igual eu, a Alemanha, se junte a mim. O Império Austro-Húngaro, apesar de ser grande, tá ali, eu quero mais. A Itália não, nem tão grande, precisando sim de território. A Alemanha também precisando de território. Pois vamos se juntar. Vamos fazer o nosso grupinho. Tríplice Aliança. Um movimento subsequente é o outro grupo que faz parte dos que já tem território, já tem colônias, já está explorando a África, já está explorando outros territórios no mundo. Pois vamos fazer o nosso grupo também, gente. Tríplice Entente, a Grã-Bretanha, que é a encabeçando aí, que vai encabeçar esse grupo, que é a que mais está explorando territórios no mundo e estabelecendo suas colônias ou suas neocolônias, novas formas de colonização. França, União Soviética e Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos entra muito mais à frente, gente, lá em 1917. Agora, esse outro grupo aí, ele se forma bem antes. Fora os Estados Unidos, que só entrou em 1917, o outro grupo ele foi formado um pouco antes, tá bom? Olha aí, gente, o mapa da divisão do mundo para a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança tá nessa cor esverdeada, verde-lodo, não sei. Tá aqui, ó, Itália, Áustria, Hungria, um império grande, né, gente? Já é um império. E a Alemanha, né? Germânia aqui, que é a Alemanha, né? A Tríplice Entente, inicialmente, são quais países? Vamos ver aqui inicialmente em verde, ó. É a Rússia, ou a URSS, não só a Rússia, como todos os outros países que fazem parte da União, as Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A França, o Reino Unido e só, Tríplice Entente. Só que com o decorrer do conflito, vem outros se agregam também, ó. Tríplice Entente aqui com outra cozinha, para mostrar os demais que foram agregando-se à Tríplice Entente. Turquia, Bulgária, Romênia, Grécia, Albânia, Espanha e demais países, né? Estados Unidos também, em 1917, né? Beleza! Agora vem o incidente em Sarajevo. Eu expliquei o que era o imperialismo, eu expliquei o que era o neocolonialismo, eu expliquei essa política de alianças e dos caras, os caras que eu digo são os países, né, gente? Os caras ficarem tipo, beleza, tô vendo. Muito esquisito isso daí. Vou fazer um grupinho aqui com a minha galera. Aí vai lá, faz um grupinho, não sei o quê. Quer dizer, todo mundo já tá meio que pistola, né? Tem até uma expressão que as pessoas usam, que você tá zangado. Pistola, tipo assim. Aí vem, gente, um estudante, o arquiduque Ferdinando, gente, e a sua esposa Sofia, que são herdeiros do trono austro-húngaro, aquele império grande que eu mostrei no mapa, gente, olha, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Esse aqui, ó, gente, olha, o Império Austro-Húngaro, um império grande, não é tão pequeno não, é grande. Então, o herdeiro do trono desse império, querendo manter a unidade dos seus territórios, porque assim, gente, depois desse Império Austro-Húngaro, ele é fragmentado em vários países, né? Em diversos países menores. Então, o que acontece? Exatamente esses países menores que hoje
até hoje ainda existe, Polônia, não sei o quê, os demais países que se formaram, eram formados de povos diferentes, de cultura diferente. Você imagina aí, argentinos e brasileiros no mesmo país, se estranhando como o Brasil se estranha, principalmente na área futebolística, né? Só para exemplificar mesmo, para vocês entenderem o que é você fazer parte do mesmo país sem se entender, sem se cheirar, como dizia a minha mãe. Este menino se cheira, né? Vamos dizer assim, né? Então, eram países, eram territórios que faziam parte de um império grande, mas que os grupinhos ali, os povos ali, não se cheiravam, não se entendiam, não se... Tipo, meu Deus, eu faço parte desse grupo, no caso do Império Austro-Húngaro, mas não era para ser assim, era para a gente ter o nosso país, era para ser a gente, o nosso grupo, conforme aqui a nossa cultura, porque a cultura lá dos argentinos é outra. Estou usando esse exemplo Brasil e Argentina, mas lá, claro, outros países. São outros territórios, outra nação. Tá bom? É só para exemplificar. Aí, no meio de um desses grupos, né, porque o Ferdinando, o herdeiro, resolveu visitar um esses povos que faziam parte do seu império, para mostrar força, para mostrar domínio do território. Ele foi inaugurar, se eu não me engano, ele foi inaugurar alguma coisa. Já faz um tempinho, gente, que eu li o livro que tratava essas tramas. Aí me foge aqui algumas coisas. Ele foi, se eu não me engano, ele foi inaugurar, para mostrar força, para mostrar... Aí, passando na rua com o carro aberto, para mostrar, né, pompa e tudo. Olha, chegou um estudante, alvejou os dois. O Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono, e a sua esposa Sofia. Tá bom? O assassinato de Sarajevo foi o nome dado ao incidente que, em 28 de junho de 1914, vitimou o arquiduque Ferdinando, herdeiro do Império, e sua esposa Sofia, em Hohenberg, Sarajevo, capital da Bósnia. Inclusive... essa parte eu já expliquei, né? Beleza. Aí tá aqui o estudante. O atentado foi executado por esse estudante, Gavrilo Principe, membro da facção terrorista denominada Mão Negra, organização que tinha como objetivo o rompimento das províncias eslavas, olha aí, do sul, com a Áustria-Hungria, e a criação de uma grande sede. Olha aí, era uma província que tinha a maioria de eslavos do sul e queria se separar dos demais, que não eram eslavos, que não faziam parte dessa mesma nação, desses mesmos costumes, e preconizavam a criação de um outro país com o nome Grande Sérvia, e não Áustria-Hungria, que depois vai se tornar esses outros países que a gente vê, a Sérvia, a Polônia e tal. Tá bom? Ele contou com o apoio de militares sérvios. Claro, gente, ele encontrar gente insatisfeita em qualquer área por ali. Olha, vocês estão encarregados de proteger o arquiduque, mas que tal vocês me ajudarem aqui? Vamos acabar com esse cara, rapaz. Que negócio de império austro-húngaro. A motivação política para o assassinato era compatível com a ideologia do movimento, que mais tarde ficaria conhecido como Jovem Bósnia. Beleza? A segunda questão gira em torno disso, gente. Ó. Qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Essa palavra estopim, gente, significa, tipo assim, a gota d'água. Tipo assim, todo mundo já tá zangado, mas qual é a coisa que é o limite? Tipo assim, não, agora chega, agora deu, não, já era, agora vamos brigar. Tipo isso. Eu citei até no podcast, pessoal, é como que tivessem duas feras só rosnando uma para outra, mas elas não entram em conflito direto. É tipo Guerra Fria, só rosnando uma para outra. Mas aí vem uma terceira pessoa e joga a terra no meio dessas feras. O que acontece? As feras acham
uma fera acha que é a outra, que, tipo, tomou a decisão de atacá-la. E, assim como a outra também acha, e assim, aquela mão cheia de areia, ela funciona como um estopim, para que as duas feras se embolem, gente, tá bom? Então, a primeira questão, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Quer dizer, qual foi essa mão cheia de terra que veio que, pronto, agora é guerra mesmo? É a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, tá bom? Apesar de todos aqueles outros fatores que eu citei, imperialismo, neocolonialismo, as alianças que já estavam ali se formando, os grupinhos, tipo, insatisfeitos com essa questão do domínio da Grã-Bretanha, não sei o quê, as novas colônias lá na África, mas nenhum foi estopim. O estopim mesmo foi a morte desse arquiduque, né, o herdeiro do trono do Império. Os países estavam já armados, eu disse para vocês que já havia essa corrida armamentista, e preparados, porque estava todo mundo, se mexer, eu te pego. As potências reuniram logo em bloco, e em 28 de julho de 1914 começava a Primeira Guerra Mundial. A guerra terminou em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai ser o último assunto, então, da nossa aula de hoje, que é exatamente o quê? O Tratado de Versalhes. O que foi esse tratado? Houve alguns tratados mais pós-guerra, eu vou apresentar apenas esse, o Tratado de Versalhes. Houve a criação da Liga das Nações, uma coisa muito parecida com a ONU, né, gente? Que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Aqui não, era a Liga das Nações, que era uma organização internacional responsável pela paz. Olha aí, ó, uma ONU da vida, né? Sua atuação não foi representativa, não deu certo, gente. Não deu certo, ela foi extinta exatamente quando começou a Segunda Guerra Mundial. Porque viram que, caraca, meu irmão, esse grupo foi criado para evitar guerra. Já estamos na Segunda Guerra Mundial, isso lá em 1939. Então, vamos acabar com isso, não tem sentido. Então, a Liga das Nações encerra com a Segunda Guerra Mundial. O Estado alemão perdeu parte de seus territórios. Olha a consequência do Tratado de Versalhes para os estados perdedores, os países perdedores. O Estado alemão perdeu parte de seus territórios, principalmente zonas de exploração mineral e seus domínios coloniais. É o exemplo da Alsácia e da Lorena, que ele havia tomado, a Alemanha, quer dizer, havia tomado da França, foi obrigado a devolver. Inclusive territórios riquíssimos em minerais tão importantes lá para a Alemanha, que a Alemanha queria. A Alemanha também sofreu, não só a Alemanha, os países ali perdedores, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, sofreram pesadas indenizações a serem pagas aos países da Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França, bom, Estados Unidos, o que acabou levando a economia alemã à falência. E isso tudo, gente, são preparativos, todos esses fatores é que vai gerando a Segunda Guerra Mundial. Tipo, cada uma dessas consequências da Primeira Guerra Mundial e que vai gerando insatisfação na Alemanha, vai preparando os países para a Segunda. Porque essa falência da economia alemã a deixa insatisfeita e pronta para um outro conflito. Ela está pronta para, né, e aí vem o Hitler, que estava na Primeira Guerra Mundial, só que não como líder supremo, que ele era na Segunda, ele era apenas um soldado, ele é preso, e da prisão ele escreve lá o Mein Kampf, que é aquele livro famoso dele, que ele trata da ideologia nazista, sangue, né, e tal, e aí vem a Segunda Guerra, que é assunto da nossa próxima aula. Um projeto de desmilitarização da Alemanha impôs a proibição do alistamento obrigatório, a um limite máximo de 100 mil efetivos militares. Não podiam ter qualquer tipo de artilharia pesada. Praticamente a Alemanha ficou vulnerável, um país sem proteção, porque 100 mil soldados para proteger um país inteiro não tem sentido. Estava definitivamente um país vulnerável. 100 mil soldados, 100 mil militares não era suficiente, ok? E aí tá as fotos, né,
assinatura, o local dessa assinatura, né, do tratado, aqui com a foto da época e aqui com a foto atual desse local onde foi assinado esse tratado, onde a Alemanha ela assumia que ela foi a culpada principal de todos os, né, as consequências da Primeira Guerra Mundial, ok? A insatisfação com o tratado de Versalhes principal foi determinar que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que fizesse reparações às nações da Tríplice Entente. Então eles não gostaram disso. Nós somos todos responsáveis, né, completamente. Né? Vamos terminar aqui, eu acho, a última lâmina do slide, ó, só mostrando como era que o mundo, né, o mapa mundi ali da Europa, mapa da Europa, né? Mapa mundi não. Mapa da Europa antes da guerra, 1914. Veja que o Império Austro-Húngaro, né? A Alemanha. Veja, né? Os dois principais que vão sofrer alterações, né, gente? Ó, vamos agora para 1919, pós Segunda Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, gente. Pós a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu então com o Império Austro-Húngaro? Ele virou a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, o que era Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria, quer dizer, a Áustria virou uma coisa, a Hungria virou outra, virou também ali a Iugoslávia, aqui embaixo, ó, Iugoslávia também, um territóriozinho aqui que tinha, né, ó, que o Império, né, ele fica aqui nesse cantinho aqui, ó, antes era da Itália, né, aí passou aqui para eles. Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, a Romênia já existia, né, gente, já estava ali, e a Iugoslávia. Acredito que basicamente é isso, né, gente? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. A Sérvia, né, surgiu a Sérvia aqui, né, gente, também, ó. Então dá para vocês fazerem assim, algumas análises, algumas comparações. Aqui, pessoal, em relação à Alemanha, a Alemanha teve que devolver esse território, né? Ó, aqui tudo era Alemanha, ó, né? Ó, perceba aqui, ó, Alemanha. Então a Alemanha ela havia tomado algumas coisinhas ali, aqui da França, ó, havia tomado, ó, teve que devolver, ó, para a França, tá bom? Esse território, isso aqui também devolveu para a Polônia, né? Ok? Acredito que basicamente é isso. Encerramos, então, a primeira aula desses conflitos geopolíticos mundiais. Próxima semana é Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos falar de Hitler, vamos falar de uma porrada de coisa, uma porrada de coisas tristes também, muito tristes, que ocorrem aí no segundo conflito do século XX, segundo conflito mundial do século XX. Fiquem todos com Deus, um abraço e voltamos semana que vem. Se tiver alguma pergunta, estamos aqui. Se não, um cheiro, um abraço e até a próxima.